Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do episódio 3 da segunda temporada de A Casa do Dragão, tá? Vamos fazer uma análise desse episódio, foi um episódio muito interessante, vimos muitas coisas aí entre diferenças, né? E igualdades entre os pretos e os verdes, e essas diferenças entre Rhaenyra, Aegon e o filho, o príncipe, né? O príncipe prometido. Vamos falar disso tudo e já começando a análise justamente do começo ali do episódio. Bom, no começo a gente já vê ali duas famílias, né? Brigando, guerreando e o resultado são rios ali de sangue, são corpos espalhados. E o que isso significa, cara? Bom, significa tudo que a gente viu nesse episódio, que guerras não acabam, guerras nunca vão acabar, guerras apenas só começam outras após a outra, entende? Uma guerra nunca vai ser finalizada, né? E bom, isso também prova pra gente, né, que, por exemplo, conversas estão muito difíceis de apaziguar uma guerra. Como eu falei, esse comecinho de episódio resumiu bastante o que foi o episódio inteiro, sabe? Porque a gente conseguiu, né, ver que os pretos e os verdes, eles estão iguais, eles estão nas mesmas situações, entende? Aonde temos os verdes que eles receiam dos pretos, eles julgam as atitudes dos pretos, onde a Alicent, por exemplo, ela julga, né, a atitude de assassinar Jaehaerys por culpa, né, por ser culpa da Rhaenyra, a Rhaenyra ter culpa nisso, né? E enquanto a Rhaenyra também se pergunta e julga a Alicent se ela tem culpa na morte do seu filho lá no final da primeira temporada. E eles estão nas mesmas situações, aonde conversa não resolve nada. Eles querem guerra, sabe? A guerra pra eles é o que vai resolver, entende? E a gente conseguiu ver bastante isso nesse episódio, né? Até entre conversas ali da própria Rhaenyra, né? Entre os seus conselheiros e tudo mais, onde a gente só mostra que a Rhaenyra, sim, ela tem até um certo receio, um certo medo de se tornar, por exemplo, a sua tia, que foi a princesa que nunca foi rainha, entende? Ela tem esse certo receio, sabe? E é fácil da gente entender esse receio, isso tudo que ela está pensando, e assim como a gente também já viu no conselho, não só da Rhaenyra, mas também no conselho do Aegon, que a conversa até então não tá chegando em lugar nenhum, sabe? Num lugar onde a guerra prevalece, onde todos estão sedentos por sangue, é muito difícil a conversa prevalecer. Mas a gente já viu que Rhaenyra largou muita coisa nesse episódio para tentar uma trégua, para tentar uma conversa, mas sem deixar a guerra de lado. Mas já eu falo mais da Rhaenyra. Vamos agora falar do Aegon, cara. Vamos lá. O Aegon, que foi também uma peça muito importante, tá? Porque a gente conseguiu ver nesse episódio um Aegon se olhando ali no espelho, um espelho inclusive embaçado que simboliza muita coisa, né? Simboliza que ele tá se vendo ali de uma forma suja, tá se vendo ali de uma forma não limpa, entende? Então, esse espelho sujo significa muito mais além do que a gente pôde ver no episódio, né? Mas a gente viu um Aegon vestindo a roupa de Aegon I, vestindo uma roupa forte, uma roupa que demonstra poder. O porquê disso? Porque Aegon quer ser poderoso, Aegon quer ser forte, ele quer mostrar que ele tem força, que ele tem poder, até porque o Aegon, ele quer sangue a todo custo, ele quer o sangue, ele não quer a tinta, como ele mesmo falou lá no segundo episódio, entende? Mas ele já se contradiz no momento onde ele lembra, né, que seu pai não queria um mestre do sussurro, mas ele não é seu pai. E ele se contradiz nesse mesmo momento, onde ele quer ser forte, ele quer ter poder, ele veste a armadura de Aegon I, que foi um grande rei. E aqui ele se contradiz querendo que Larry seja oficialmente o seu mestre do sussurro apenas por ele querer a fofoca, apenas por ele querer saber dos sussurros ali que rodam, os rumores que rodam entre o reino, entende? E assim como a gente já viu ele também se contradizendo e só sendo ele mesmo.
entende? Ele não mudou nada. Aegon só sendo ele mesmo, indo nas tavernas à noite nos bordéis para tentar tirar a virgindade ali dos seus fiéis escudeiros, entende? E aqui a gente já vê que o Aegon não mudou nada e nunca vai mudar, entende? O Aegon ele só tá sendo ele mesmo nessa cena, né? Ele não quer enaltecer a imagem de ninguém, como dos seus fiéis escudeiros, como do seu irmão Aemond. Ele não quer mostrar, fortalecer a sua imagem como ele demonstrou querer. Ele não faz isso. Ele acha que ele está aumentando a sua força e o seu poder, diminuindo a imagem dos outros, como ele zoou o seu irmão no bordel, com aquela puta que foi a primeira mulher que, por exemplo, possa ter dado o que a Alicent não deu pra Aemond, né? Um amor de mãe que o Aemond não teve. E ele zoou o seu irmão como ele sempre fez desde criança, mostrando que o Aegon, ele só se fortifica zoando, ele só se fortifica diminuindo os outros ao seu redor, entende? E esse é o Aegon, sabe? Não vai mudar. Ele pode tentar querer passar uma imagem de forte, mas não, nunca vai passar, entende? Assim como a gente já viu Cristonco lá no conselho, né, sendo a mão do rei e mostrando tudo que eu falei na análise do segundo episódio. Ele só tá ali por ego, ele só tá ali por força, ele só quer o poder, entende? Ele não sabe de nada, ele tá ali mais talvez até pela rainha do que pelo rei. Quem sabe, né? A gente deduz isso, né? E a gente viu a falta que o Otto fez ali, entende? O Otto pode ter sido o pior dos piores, entende? Mas a mão do rei não é só para dar conselhos. A mão do rei é para fazer o rei ser o rei, entende? O rei ter que tomar decisões de um rei. E o Otto, querendo ou não, ele tinha esse poder, entende? E a gente já vê essa falta do Otto, e não só com o Cristócol, mas também com a Alicent. A Alicent frágil que nós vemos aqui, uma Alicent que antes tomava tantas decisões, né? Que na real eram do seu pai, mas antes tomavam tantas decisões, agora não toma decisão nenhuma. Fica na surdina, não quer saber de mais nada, porque isso tudo é falta do seu pai dentro do reino. E ali a gente viu um Aemond, cara, já se diferenciando do Daemon, porque a gente falou pra caramba, né, nessa análise dos últimos 2 episódios, do primeiro e do segundo, que o Aemond o Aemond ele era igual ao Daemon. E realmente, o Aemond ele é idêntico ao Daemon, sabe? Só muda o nome mesmo. Mas a gente já viu o Aemond se tornando um pouco melhor do que o Daemon. Além dele passar uma imagem de que sim, seu irmão é o mais forte, como lá no conselho, né? Ele demonstra aceitar que seu irmão é mais forte ali que ele, que é o que o Aegon quer passar, uma imagem de força. Ele aceita mesmo sabendo que não é, né? Mostrando que ele tem planos. O Aemond tem algum plano guardado entre ele, porque ele é assim, entende? Ele é o próprio Daemon, só que um pouquinho mais inteligente, sabe? E assim como a gente já viu no próprio bordel, enquanto o Aegon estava tentando se mostrar forte e ter uma imagem de força e poder entre os outros, colocando uma armadura de um grande rei passado, Aemond, apenas nu, pelado, sem vestimenta nenhuma, mostra ter muito mais força que o Aegon, mostrando tomar decisões que eram necessárias ali, não tomando decisões do seu coração, mas tomando decisões da sua mente, para mostrar que ele ainda tem poder e tem força, largando a única pessoa que ele poderia confiar os seus sentimentos e se desabafar, largando ela de lado, tratando ela como uma mísera puta ali no bordel, entende? Mostrando que ele tá tomando decisões que um rei não tomaria, entende? Mostrando a tamanha força que o Aemond tem e mostrando que mesmo ele estando no bordel com aquela garota, mesmo o Aegon diminuindo toda a sua imagem naquele momento, ele apenas nu demonstrou ter muito mais força do que Aegon com uma armadura de um antigo grande rei, entende essa ligação? E agora sobre a Rhaenyra, cara. A gente viu a Rhaenyra tendo que se dispor de todo o seu conselho, deixando alguns de lado e fazendo decisões muito sérias, mostrando aqui sim uma atitude de nobreza, diferente de Aegon, diferente de todo o Reino Verde que está colapsado nesse momento. Enquanto a Rhaenyra está demonstrando toda a sua nobreza e mostrando
toda a suas atitudes de realmente uma rainha, aonde ela tá tendo que lutar na sua principal guerra, que não é de sangue, e sim ser uma mãe e ter que deixar seus filhos de lado, ter que largar os seus filhos para poder ir atrás do seu trono, para poder tentar conversar e apaziguar, para tentar criar uma trégua nessa grande guerra que está por vir, que já começou, entende? Isso aqui foi muito importante. Rhaenyra lutando a sua principal guerra, que é ser uma mãe. E a gente já viu a diferença entre os mestres dos sussurros. Enquanto o Aegon quer o Larys ali do seu lado, apenas pelos rumores, pelas fofocas do reino, Rhaenyra tem a sua mestra dos sussurros ali para realmente fazer ela ser uma rainha, para ter informações, para ter coisas ali importantes de uma rainha. E a Rhaenyra, ela prioriza a sua mestra do sussurro. Ela trata como uma pessoa normal. Ela trata como tem que ser tratada, sabe? Mostrando novamente suas atitudes de nobreza. Entende? Enquanto o Aegon só tá ali querendo um mestre sussurro pela fofoca e pelo rumor que rola entre os reinos, a Rhaenyra quer a sua mestra do sussurro para se tornar ainda mais uma rainha de fato, né? E a gente já viu o paralelo ali também entre o Daemon e Harrenhal, mostrando que os dois são iguais, né? Tanto o reino de Harrenhal como o Daemon são idênticos, são sujos, são frios, são sombrios, sabe? São quietos. E a gente viu esse paralelo aí, entende? Entre Harrenhal e o Daemon. São idênticos, cara, idênticos. Muito interessante esse paralelo que eles fizeram, né? Enquanto o Daemon até tava lá no quarto, a gente vendo que o Daemon vai ter que tirar suas vestimentas, né, de cavaleiro, vai ter que erguer a sua espada e abrir as portas ali do quarto, como ele fez no final ali entre o episódio ali, né? Mostrando que ele vai ter que fazer isso tudo para talvez se tornar uma pessoa melhor. E mostrando pra gente ali nas suas visões, nas suas ilusões ali, que ele mesmo é a Rhaenyra. Porque ao mesmo tempo em que ele faz as merdas, isso é desde a primeira temporada, o Daemon faz as merdas e quem cuida das merdas, quem limpa a sua sujeira, nunca é ele. Nunca é o Daemon. A gente vê isso aqui na cena onde a Rhaenyra tá costurando, a Rhaenyra criança, tá costurando o pescoço de Jaehaerys, que foi, querendo ou não, né, uma morte feita e proclamada, né, pelo próprio Daemon, uma sujeira onde a Rhaenyra teve que limpar no último episódio, no episódio 2, tá? No segundo episódio a Rhaenyra teve que limpar, teve que brigou inclusive com o Daemon por causa disso, e mostrando que o Daemon, ele todas as merdas que ele faz, ele sempre vai ter alguém para limpar, porque ele não é capaz de se submeter a limpar e consertar suas merdas. Ele não aceita o erro, ele não aceita alguma merda que ele faça. E essa imagem da Rhaenyra criança consertando as suas merdas é muito interessante, porque mostra que desde criança a Rhaenyra encobre e sempre tá ali para limpar as merdas do seu tio, entende? E isso, inclusive, até aquele ponto na primeira temporada, onde a Alicent pergunta pra Rhaenyra se ela se envolveu em relações ali com o seu tio no bordel, toda aquela história que teve na primeira temporada, quando a Rhaenyra encobre o seu tio e fala que não teve absolutamente nada naquele momento, né? E bom, vimos a Rhaenyra e a Alicent ali num gesto ainda maior de nobreza também da Rhaenyra para tentar apaziguar as coisas e conversar, que foi esse ponto inteiro desse episódio. Mas galera, a Alicent deixou claro que é tarde demais para uma conversa, sabe? Não dá para ter uma conversa em um reino, em um lugar onde a guerra prevalece, onde o sangue escorrido é muito maior do que uma conversa, sabe? A paz nunca vai ser uma escolha num reino como esse, entende? Então não há caminhos, é tarde demais, como a própria Alicent falou, sabe? Não tem como apaziguar, não tem como uma trégua em um reino onde só quer guerra. E a gente viu o tamanho mal entendido e que a Alicent também percebeu. Não foi só a Rhaenyra, não foi só a gente, a Alicent percebeu o mal entendido, aonde Viserys, no seu leito de morte, não estava se referindo a Aegon II, e estava se referindo a Aegon I,
a conversa nunca foi sobre o futuro do reino, e sim o passado do reino, o legado, a frase que está escrita na adaga, aonde o Aegon II, no segundo episódio, rejeitou a tinta da adaga pelo sangue, mostrando que tudo isso é um mal entendido e que uma conversa resolveria. Uma conversa lá na primeira temporada, após a morte de Viserys, resolveria. Mas, como eu falei, conversa em um lugar onde a guerra prevalece nunca vai ser o principal. Entende? E o príncipe prometido nunca foi Aegon. Sempre foi Rhaenyra. Entende? Comenta aí o que vocês acharam desse episódio. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera.